Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre o capítulo 7 do livro O Amor como Solução. O título do capítulo é Libertação. A autora começa assim: invariavelmente, à palavra libertação associam-se diversas ambições humanas, quais ver-se livre do jugo, da opressão de qualquer natureza, dos impositivos que esmagam sentimentos, do cerceamento à livre movimentação. Então, inicialmente, ela vem falando, o que significa libertação. Que a libertação se associa à liberdade de julgamento, da opressão, de imposições que esmagam os nossos sentimentos, do ir e vir livre. E ela diz: a Páscoa judaica refere-se a essa conquista, quando o povo hebreu, ao comando de Moisés, libertou-se da sujeição ao egípcio, atravessando o deserto. Antes de Moisés, a Páscoa era a celebração da primavera, quando a terra se renova com a presença da vida. Mais tarde, após a morte de Jesus, tornou-se para os cristãos a celebração comemorativa da sua ressurreição. Então, ela vem falando da palavra libertação com o significado que ela tinha para o povo hebreu. Então, inicialmente, comemorava-se a Páscoa, que era o período da primavera, que é aquele momento em que se celebra a vida, que a terra, as plantas renascem. Depois veio Moisés e aí a Páscoa passou a ter o significado de libertação pela passagem, pela passagem do povo pelo deserto, a libertação aí da sujeição ao povo egípcio. E depois a Páscoa passou a ser associada à ressurreição de Jesus, que também é a libertação, que é a passagem a libertação do corpo físico, do espírito do corpo físico para o mundo espiritual. Então, uma libertação do espírito. Mais à frente ela diz: não poucos homens, mulheres e povos lutam para escravizar outros grupos, outras nações, outros indivíduos. Mas mesmo na intimidade das massas oprimidas, renascem os libertadores. Alguns chamaram-se Krishna, Confúcio, Buda, Maomé, Lutero, Allan Kardec e, acima de todo, Jesus Cristo, sendo, porém, libertadores diferentes porque arrebentaram as fortes algemas das paixões inferiores que escravizam os espíritos ao eito da servidão infeliz. Então ela fala que ainda existem as pessoas que escravizam, mas que, apesar disso, de tempos em tempos surgem os libertadores, como todos esses que ela citou, Buda, Krishna, Jesus. E é interessante que ela vai falar que vem trazer a libertação, mas a libertação, ela diz, das algemas das paixões inferiores, é a libertação interna. Libertar-se desses algozes internos constitui um desafio de alto porte que não pode ser desconsiderado. Este esforço vigoroso não pode e não deve ser postergado nem transferido para ninguém, porquanto faz parte da agenda evolutiva de cada qual. Desse modo, a liberdade passará a ser considerada como um estado de espírito, uma conquista interior que se refletirá no comportamento. Então, veja, ela vem dizendo aqui que a principal libertação que a gente deve buscar é a nossa libertação interna, da nossa inferioridade moral. Então, das nossas paixões, dos nossos vícios, dos nossos preconceitos. E ela diz que isso é difícil, é um desafio de alto porte, não é algo fácil. E ela diz mais, é um esforço que não pode ser transferido para ninguém, porque faz parte da evolução de cada um. Então, cada um é que precisa buscar a sua libertação interior, no sentido da superação da sua inferioridade moral.
Aí ela diz, né? Então a liberdade passa a ser considerada um estado de espírito, uma conquista interior que se refletirá no comportamento. Veja que interessante, né? Quando a gente muda internamente, a nossa mudança interna se reflete nas nossas atitudes. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que costuma sentir muita raiva em determinadas situações, se eu trabalhar essa minha raiva internamente, isso vai se refletir no meu comportamento. Então, eu sinto raiva normalmente no trânsito, o trânsito me irrita. Essa raiva faz com que eu tenha um comportamento irritadiço também, de xingar as pessoas, enfim, né, algumas atitudes. Se eu consigo trabalhar essa minha raiva, isso vai alterar o meu comportamento. Consequentemente, eu vou deixar de fazer aquilo que eu fazia anteriormente. Ela diz: a libertação física do jugo hediondo de dominadores humanos é mais fácil do que aquela que se refere aos vícios e às dependências morais danosas, porquanto o escravo pode perfeitamente realizar-se no mundo interno, pensando, construindo sentimentos, mesmo que dependentes de senhoria. Olha que interessante. Ela diz então que a libertação interior é mais importante que a liberdade física, porque ela diz que um escravo, ainda que dependente do senhor, pode ser livre internamente por meio dos seus pensamentos. Mas ao final ela diz: Jesus foi enfático a ensinar: busca a verdade te libertará. E ela diz: libertará de quê? Da submissão do jugo da ignorância, da escravidão dos instintos e paixões, dos tóxicos dos prazeres enganosos. Né? Então, Jesus propõe que nós busquemos a verdade para a nossa libertação. Que verdade? Né? A verdade está nas palavras dele, de Jesus. A verdade da existência de uma vida espiritual, de uma vida eterna. E quando eu passo a pensar a minha vida encarnada, né, a minha vida material, considerando que existe uma vida eterna, isso me ajuda a me libertar das minhas inferioridades moral, né? Porque muitas questões perdem o sentido. Por exemplo, preconceito, né? Preconceitos políticos, preconceitos raciais, preconceitos relacionados à sexualidade. O que faz, né? Assim, deixa de fazer sentido as pessoas então se tratarem de forma diferente se a gente entende que todas as pessoas são espíritos, que todos viveremos então uma vida espiritual que não terá nenhuma influência política, racial, sexual, até porque nós espíritos, né, sabemos aqui com o espiritismo que nós podemos encarnar em diversas situações, em diversas localidades, então com influências políticas diferentes, com cor diferente, em nações diferentes, características físicas diferentes. Né? A questão do sexo, ora nós encarnamos como homens, outra hora nós encarnamos como mulheres. Então tudo isso deixa de fazer sentido e nos ajuda então a nos libertar desses nossos preconceitos. E ela termina dizendo: há naturalmente um preço a pagar, que é o sacrifício da constante vigilância. Mais uma vez ela vem dizendo, né, esse trabalho de libertação interno, ele é trabalhoso, ele é difícil, requer uma constante vigilância da nossa forma de pensar, que consequentemente se reflete na nossa forma de agir. Bom, este é o capítulo 7, então te vejo aqui no próximo capítulo. Obrigada.